Sejam todos muito bem-vindos para o nosso webinar. Nós vamos falar hoje sobre o controle biológico por baculovírus. Prazer muito grande estar aqui com todos vocês, agradeço aí a presença de todos. Estamos com quase 100 pessoas já aqui no nosso primeiro webinar sobre controle biológico e num momento extremamente importante, no momento em que cada vez mais a adoção dos bioinsumos, cresce no campo, nas mais variadas culturas, milho, soja, algodão, cana, em FLV. É sempre muito importante falarmos sobre posicionamento das principais tecnologias que já estão ao alcance do produtor, posicionamento e também qualidade. Isso é fundamental, falarmos sobre qualidade e posicionamento. E é dentro desse contexto que nós abrimos esse primeiro webinar para falarmos então sobre posicionamento, controle de qualidade de biológicos. E hoje nós vamos iniciar por um dos grupos que tem crescido de forma exponencial a cada safra, principalmente na cultura do milho, na cultura da soja, também no algodão. Né, e hoje nós vamos falar sobre os baculovírus, o grupo baculovírus. E para isso, tenho um prazer enorme de receber um especialista, né, aqui conosco, Dr. Fernando Valicente. A grande maioria de vocês conhece muito bem o Dr. Fernando Valicente, seja por conta das palestras que ele tem realizado, por conta dos inúmeros artigos que ele tem publicado, não só com baculovírus, mas também com bacilos, com BT. Então hoje nós vamos interagir aqui um pouquinho com o Fernando, e antes de chamar o Fernando aqui para começar esse bate-papo conosco, então falar um pouquinho, né, um pouquinho sobre o currículo do Fernando Valicente, extenso, enorme, então vou dar uma breve resumida aqui, mas para vocês entenderem, né, o perfil do Fernando Valicente, Dr. Fernando Hercos Valicente. Graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em 1982, mestrado em entomologia pela Purdue University em 1992, pela mesma universidade, então, ele fez o PhD dele em entomologia e patologia de insetos em 2002, é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo há 40 anos, retornou como membro foi membro ativo aí do CTN-Bio, retornou em 2020, continua lá no CTN-Bio até hoje, membro da Câmara de Compensação em Biossegurança e Grupo de Peritos Técnicos ad hoc em Avaliação e Gerenciamento de Riscos, isso é muito importante, ganhou vários prêmios. É um prazer enorme contar aqui com a colaboração e com a participação, acima de tudo, do Dr. Fernando Valicente. Seja muito bem-vindo, Fernando, para esse bate-papo nosso hoje à tarde, extremamente importante. Como eu abri aqui o início, né, iniciei aqui dizendo que o uso de bioinsumos tem crescido exponencialmente, o interesse do agricultor cresce a cada dia, e é sempre muito importante, né, Fernando, falarmos sobre posicionamento e qualidade das principais tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né, em termos de pesquisa e também aplicação no campo, sem dúvida alguma. Então, recebê-lo aqui nesse primeiro webinar é muito importante e certamente vai trazer uma contribuição excepcional e muito rica nessa tarde. Então, gostaria de passar a palavra para você, para que você comece a sua apresentação. Muitíssimo obrigado, viu, pelo aceite. Marcelo, eu que agradeço o convite e de tentar passar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de pesquisa. E, na realidade, eu estou aqui há 42 anos, um pouquinho mais, e eu vou tentar falar de uma parte muito específica, que seria o uso adequado e o controle de qualidade, né, que é um problema que a gente tem tido aqui com relação ao uso de bioinsumos. Tá? Muito obrigado pelo convite. Eu fico na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, né, bem no centro de Minas Gerais, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui é uma foto aérea da parte experimental da Embrapa. Né? O histórico do programa de controle biológico na Embrapa, ela vem de 1984, quando eu vim aqui para a Embrapa, e eu fui trabalhar com controle biológico e não tinha muita ideia, eu tinha 23 anos, eu não tinha muita ideia do que era controle biológico.
Estudei, não tinha muita coisa, não tinha internet, não tinha nada. Mas, enfim, eu montei um programa de coleta de material, porque o pesquisador vive de amostragem. Então, eu coletei 14 mil lagartas do cartucho em diferentes regiões do estado de Minas Gerais, avaliava esse material diariamente, né, nas coletas. Eu dividi o estado de Minas em áreas regiões produtoras, que seriam Alto Paranaíba, pegando a região de Patos de Minas, pegando a região do sul de Minas, Pouso Alegre, Passos, pegando São Sebastião do Paraíso, a região do Vale do Rio Doce, né, que você tem em Valadares, e a própria parte da Embrapa, né, que é a parte central, que era pela facilidade de mão de obra. E contei com grande apoio, né, na época era a Emater, e cartas, né, e telefone, você não tinha e-mail para poder agilizar essas visitas, mas tudo funcionou e a gente fez a coleta desse material. Em 92, 93, a gente foi para o estado do Paraná, né? E aí a gente conseguiu também contar com a extensão local, e aí a gente, fazendo coleta desse material, a gente observava isso no laboratório, os parasitóides a gente mandava identificar, e os patógenos, né, baculovírus, a gente congelava. E depois a gente começou a trabalhar com esse material. De 92 a 1998, eu iniciei uma coleção de bacilos tunigienses, que não é o foco do nosso coisa, mas da nossa fala, só para vocês terem ideia. Então, nessa época de 92 a 98, eu coletei mais de 2.000 amostras de solo do Brasil inteiro, de onde a gente retirou todo o material que a gente tem trabalhado aqui na Embrapa atualmente, ou a grande maioria do material que a gente tem trabalhado em termos de bioinsumos. Então, a Embrapa Mirisorg, ela conta com um banco de micro-organismos multifuncionais. Eu vou do geral para o específico, em 3 slides aqui. Então, esses organismos multifuncionais, eles estão guardados em freezers, né, em coleções, e os principais objetivos são controle de pragas, doenças, estresse hídrico e promotor de crescimento. Tá? Então, tem vários pesquisadores trabalhando em várias áreas, né? E a gente tem material, né, micro-organismos para as diversas áreas. Eu fico com uma pequena parte ali das pragas, tá certo? Uma coisa que eu queria colocar bem claro, que o produto biológico, ou eu prefiro biopesticida, no nosso caso, o pessoal colocou tudo para bioinsumo, você tem um isolado, que tem que ser bom, um sistema de produção que tem que ser bom, e uma formulação que tem que ser adequada. Tá? E esses 3 fatores fazem o seu produto se destacar no mercado. Esse isolado é o que a gente tem aqui na Embrapa, nessas coleções, e aqui a gente vem trabalhando desde 1984. Uma coisa que eu queria deixar claro antes da gente começar, que a metodologia de trabalho ela tem que ser definida para cada agente de controle biológico. Tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar com vírus, baculovírus, é vírus. Você vai trabalhar com fungo, Metarrhizium é diferente de Beauveria, que é diferente de Tricoderma, que é diferente de outros fungos, de Isari e por aí vai. Então, você tem que estudar e tem que saber com o que você está trabalhando. O que eu percebo hoje é que, às vezes, a pessoa não tem aquela busca que vai na internet. Hoje te dá tudo pronto, mas você pode se aperfeiçoar. Por exemplo, bactérias. Eu trabalho com bacilos thuringienses, pincelo nos subtilis, mas aí você tem amiloliquefacens, você tem velezenses, você tem vários outros que têm pessoas específicas para trabalhar. São modos de isolamentos diferentes, são modos por exemplo, quando você tem, por exemplo, os choques térmicos são diferentes. Então, você tem que estudar a metodologia de trabalho antes de começar a trabalhar. O que eu sinto hoje é uma certa aflição, que a pessoa acha que tem que entender de tudo e, às vezes, não entende a diferença, acha que micro-organismo é tudo muito parecido. Tem coisa que pode ser parecido, mas a gente vai ver aqui coisas bem distintas, né? Procedimentos bem distintos entre micro-organismos. E uma coisa básica, né, que parece óbvio, mas biológico é biológico e químico é químico, tá? E tem gente que trata como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque várias pessoas, há 10 anos atrás, vieram da indústria de químicos e adotaram esses procedimentos de avaliação, de eficiência, tudo do químico para o laboratório
de biológico, e não funciona, tá? Isso aí não funciona. Parece uma coisa óbvia, mas biológico é biológico, químico é químico, e a gente tem que estudar, tá? Quem vai trabalhar com químico tem que pegar a parte de químico e tem que estudar também para ver como é que você faz esse tipo de avaliação, né? Outra coisa que você tem que fazer é o seguinte: várias empresas, né, tipo a Promip, ela paga, às vezes, alguém para fazer alguns tipos de ensaios, né, para registro. Então, você tem que ajustar a metodologia antes, porque nem sempre as empresas que estão prestando serviços, tá, algumas delas, não têm um protocolo adequado para biológico. Tá? Eu estou falando que eu sei, então tem que ser ajustado antes, porque biológico é biológico, químico é químico. E dependendo do laudo que a empresa emitir, ela pode detonar um produto que é excelente e, por erro da metodologia de trabalho, ela pode achar que não é eficiente e, de repente, é eficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma vez um, um laudo onde a pessoa aplicou baculovírus de 1 até 3 da tarde, sendo que ele era para ter aplicado a partir de 4 da tarde, porque a lagarta do cartucho tem hábito noturno. Ele coletou a lagarta no mesmo dia, não esperou ela passar a noite alimentando ou raspando. A gente tem que lembrar que vírus e BT, por exemplo, né, pelo menos o Bacillus thuringiensis, eles têm ação de ingestão. A lagarta tem que ingerir. Ela não é igualzinho um fungo que pode ter ação de contato. É muito pouco, não tem ação de contato, muito pouco. Tá? O fungo tem ação de contato. Betarrhizium, bovério, então, tem determinados tipos de insetos que a gente recomenda, né, iniciar com os fungos. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque o rigor experimental, como está aqui no último, para biológicos é o mesmo de que para outros reagentes, que sejam químicos. Tá? E tem gente que acha que biológico é diferente, ele é mais tranquilo. Não, você tem que ter um rigor experimental. Você tem que ter concentrações, você tem que ter tratamentos, você tem que ter repetições, tá certo? Dependendo do inseto, você tem um número de insetos por repetição, tá? Para você ter aquilo validado. Por exemplo, lagarta, você vai ter aí de 20 a 25 lagartas por repetição. 4 repetições, você vai ter de 80 a 100 lagartas. Coleóptero, por exemplo, os besouros, você vai ter aí 10, 12, 15 besouros. Então, você vai ter 4 repetições, você vai ter de 40 a 60 besouros, coleópteros. Então, a gente tem que olhar a metodologia publicada, aceita num periódico de impacto, para que a gente possa seguir. Tá certo? Então, o rigor experimental ele existe. Tá certo? Então, que fique bem claro, porque a metodologia de trabalho ela vai mudando dependendo do agente de controle. Então, os produtos biológicos, né, os baculovírus, você está lidando com um organismo vivo, características únicas e especiais para esses micro-organismos, para os baculovírus. Você tem que tentar manter a viabilidade desse material e conservação. Então, tudo que você tem, né, baculovírus, BT, que você possa congelar a -4 ou a -20, você vai ter isso por muito tempo. Tá? Estou dizendo do material puro. Tá? O formulado a gente vai ver aqui na frente em termos de tempo de prateleira. Mas você pode ter, esses dias eu peguei material aqui, liofilizado, né, em pó, de 1986. Eu ressuspendi em água, dei para a lagarta e matou a lagarta com o mesmo sintoma original. Tá? Então, a gente tem o isolado, tem que ter um armazenamento correto, etiquetagem correta. Isso a gente acha que nem todo mundo segue isso. O armazenamento correto, você tem que tentar ver como que você vai manter os seus baculovírus, os seus BTs, os seus subtilis, em tubos que seja de qualquer jeito. A etiqueta tem que estar perfeita para você ter ideia do que você, se você precisar voltar naquela coleção, qual isolado que você vai pegar. Isso é muito importante, tá? E se der confusão, você às vezes pode perder um isolado muito bom. Tá? O armazenamento correto vem pelo fato de que você pode desativar algum micro-organismo pela temperatura inadequada de curadoria. Tá? Então, vou dar só um exemplo. Você tem lá
cai a temperatura e queima um freezer e a pessoa não toma cuidado com aquilo, a temperatura fica por uma semana alta. A gente tem que entender que ali dentro daquele material, se você pode ter contaminantes e esse contaminante tende a crescer. Então, você pode, pelo armazenamento não correto ou pela falta de estratégia, você pode perder um ótimo isolado. E um bom isolado você não pode perder. Tá? Esse ótimo isolado, você tem que manter esse material muito bem conservado em vários freezers e muito bem etiquetado. Tá? Viabilidade depende do armazenamento, como eu estou falando, e a forma de conservação, né? Depende da formulação que você vai usar. A conservação aí vai tá linkada, é a formulação. Formulação é um segredo industrial, aonde você vai ter e vai ter esse produto por mais tempo, num tempo de prateleira, e vai manter esse produto viável, né, e de fácil aplicação. A viabilidade tem que ser mantida durante esse tempo de prateleira. A característica. Cada isolado de baculovírus pode ter característica única. Tá? Os baculovírus são mais específicos. Então, por exemplo, eu já tentei usar baculovírus da Spodoptera frugiperda e já tentei matar, por exemplo, infectar Spodoptera cosmioides. É muito pouco, é muito fraco. A gente vai tentar de novo, né? Estamos esperando um tempo agora, mas você não consegue, assim, uma é, maleabilidade do jeito que você consegue, às vezes, com o BT. Porque o BT ele é mais específico, mas ele tem, por exemplo, genes que caracterizam para lepidópteros, então ele pode matar mais de uma praga, tá certo? O baculovírus ele é um pouco mais específico e ele pode ter essas características únicas. Quem vai trabalhar com doenças de inseto tem que tomar muito cuidado. Eu tentei fazer um apanhado aqui. Então, esse apanhado é o seguinte: você começa com caracterização molecular, que seja caracterização morfológica desse material, caracterização das lagartas mortas. Quem pega uma lagarta no campo que pode ter baculovírus, você não, de preferência, não pegue com a mão, você recorta um pedaço de folha, coloca aquela lagarta morta dentro de um copo e congela até você processar. Se você for olhar imediatamente, você pode furar perto da pata, é onde você tem mais corpos gordurosos, já em cima da lâmina, coloca um pouquinho d'água, lá uma micropipetas, 10 microlitros, 15 microlitros, uma lamínula, e vai para o microscópio e vai tentar observar baculovírus. Se tiver, está na traqueia e perto das patas, porque é onde você tem mais corpos gordurosos. Então, você tem que passar pela caracterização morfológica, você pode fazer caracterização molecular, aspectos gerais do patógeno, você passa a conhecer o patógeno, tá certo? Porque esse patógeno ele tem características únicas, tá? Então, quando você chegar no campo e encontrar 20 lagartas mortas com baculovírus, que seja um campo de soja, com falsa medideira ou com lagarta do cartucho, você coloca uma em cada tubo e congela e trabalha uma de cada vez. Você pode ter uma mistura de isolados aí, tá? E a gente já observou isso para lagarta falsa medideira. Aí você trabalha em laboratório, você tenta multiplicação, você tenta fazer é, pequena escala ali dentro do laboratório, aonde você tenta uma formulação básica para manter esse material ativo, né? E aí, no caso, você pode fazer experimento de campo. Mas a tecnologia de campo, você pega o básico, que isso aí é um mundo a ser descoberto. Bico, volume, depende da praga, tá? De repente, você vai aplicar para a lagarta do cartucho em milho, é uma vazão. Para a lagarta do cartucho em videira, como ocorre, é outra vazão. Então, você vai ter que ter um maquinário adequado, você vai ter que ter bicos, no caso do milho, são específicos e tal, que seja um jato dirigido. Você vai conhecer a praga que você está trabalhando, a biologia da praga é extremamente importante. E o pH da cauda ficar entre 5 e 7, tá? Nem 3 nem 10. Tá certo? Você pode ter um certo prejuízo aí. Então, você vai pegar o baculovírus e vai produzir em pequena escala,
Depois você pode simular uma grande escala, como o Marcelo aí faz na Promip grande escala. Bactéria e fungo são diferentes, que você pode testar meios esporulantes, etc, etc. Não é o nosso foco. No baculovírus, você tem a temperatura de incubação, com a idade do inseto e a concentração do inseto, e a concentração do baculovírus. Essa temperatura de incubação é crucial para o desenvolvimento do baculovírus. Você quer que a lagarta morra maior, produzindo o máximo de poliedros por lagarta. Tá? Então, para isso, você tem que ajustar a temperatura de incubação e que isso seja o mais adequado. De um modo geral, para baculovírus, né, a gente já fez vários experimentos, e não adianta assim, a gente tentar jogar 28, 29, porque você estressa a lagarta com a temperatura, ela desenvolve mais rápido e ela pode empupar. Tá? Ela pode chegar na fase de pupa e aí você perde material. Então, sempre a gente fica entre 25 e 26 graus na temperatura de incubação e temperatura de criação do inseto. Estou falando da lagarta do cartucho. Você pode ter algumas variantes, mas isso é importante. E é importante por quê? Porque quando você tem 25 graus, você ameniza o crescimento da lagarta, dá tempo do baculovírus desenvolver e a lagarta crescer. Ela diminui o consumo de alimento em 93%, porém, ela morre maior, gerando uma quantidade maior de poliedro por lagartas, tá certo? O que interessa, o que a gente chama, são de lagartas equivalentes, que é o número de lagartas que você precisa para pulverizar 1 hectare. A intenção da gente é sempre diminuir essa quantidade de lagartas equivalentes por hectare. Quem quiser trabalhar com patologia tem que percorrer isso daqui, e hoje está muito mais fácil, você tem internet, você consegue, pela inteligência artificial, você consegue fazer e tal, muito mais coisas. Isso aqui a gente demorava muito mais tempo para ser feito. Tá? A gente faz levantamento, né, como eu falei, o pesquisador ele vive de levantamento. Então, a gente faz levantamento de lagartas para baculovírus desde 1984, né? E a amostragem você tem sua coleção. Toda amostragem que você fizer, você vai ter um resultado. Se você coletar 1.000 lagartas aqui hoje, que seja de diarreia em cana, você vai ter parasita, você vai ter doença, você vai ter um percentual. E esse percentual te dá sangue novo para que você possa continuar trabalhando. E a gente fez, né, levantamento de solo, folhas e palhadas, né, resíduos de grãos, para isolamento de BT desde 92. Tá? Então, o pesquisador, quando ele acha que ele está pronto, em 2012, 13, veio a armígera, e vai a gente para o campo fazer coleta de material. Então, a gente nunca está pronto, a gente está sempre pronto para recomeçar. Tá? A gente vive de levantamento, que é a base da pesquisa. Então, por exemplo, nós temos isolados 6, desses isolados de baculovírus, e isolado 19 para Spodoptera frugiperda. Né? Então, o isolado 19 é uma fotografia gentilmente cedida pela Promip. Ela rompe o tegumento da lagarta, então você vê que a lagarta está mais dissolvida, uma foto muito bonita. Esse isolado 19, para os baculovírus que atacam a lagarta do cartucho, o comum é todos eles romperem o tegumento do inseto. Eles infectam as células do tegumento e os responsáveis são 2 genes, quitinase e catepsina. O isolado 6 é o único isolado no mundo que se tem notícia, foi publicado em 2012, que não rompe o tegumento imediatamente após a morte do inseto. Tá? E respondendo às perguntas, quando a gente publicou o trabalho em 2012, né, e ele não rompe imediatamente, mas ele rompe depois de 8 a 10 dias. Então, ele cumpre o papel ecológico de espalhar baculovírus na natureza. Tá? Mas, em termos de trabalho de laboratório, por exemplo, às vezes tem uma vantagem que não você coleta esse material mais facilmente, etc, etc. Mas esse isolado, ele tem, quem precisar, a gente manda, tem um trabalho aí de 2012, aonde ele tem a presença da catepsina e quitinase. Foi a tese da Corina, né, junto com o professor Wolff, hoje está no Mackenzie, aonde depois foi feito o sequenciamento
da quitinase e viu que se tinha uma mutação. Faltava uma adenina na posição 123 e gerava um stop codon, um codon de pare. Então a proteína fica truncada e aí eu dei a sorte de coletar esse material lá no Paraná e tinha uma lagarta só. E dessa lagarta a gente conseguiu criar toda uma linha de produção de baculovírus que não rompe o tegumento, tá? E você tem agora os baculovírus que atacam anticárcia e que atacam a lagarta da soja, a falsa medideira, Chrysodexis, normalmente não rompem o tegumento. Por evolução, são baculovírus distintos e não rompem o tegumento. Os da Spodoptera, além dela ser canibal, ser mais complicada, rompe o tegumento. O normal, o isolado 6 é extra, mas ele cumpre a sua função ecológica de se romper depois de 8 a 10 dias. Tá? Então, nada de demérito em relação, eles têm propriedades diferentes, porém, matam a lagarta igualmente, né? E são excelentes de se trabalhar. Característica dos baculovírus, né? Como eu falei, os baculovírus podem romper ou não o tegumento do inseto-alvo, né, imediatamente. Normalmente, os baculovírus que infectam a falsa mediante cárcea não rompem o tegumento, isso aí é por evolução, e os da lagarta do cartucho rompem o tegumento. Então, o isolado 6 é único, ele não, ele não rompe isso imediatamente, foi um achado, né? A gente tem encontrado uma lagarta com essa característica, e o rompimento se dá 6 a 8 dias depois. Então, a mutação é natural, ela não foi induzida, tá? E do gene da quitinase. Tem tudo isso aí provado com géis e tudo mais, e uma tese, um trabalho publicado no Journal of Invertebrate Pathology. Então, aqui, o baculovírus da falsa medideira, isso aqui é o isolado 15, isso aqui é a característica de baculovírus. Eles vão para a parte superior da planta, principalmente leguminosas, às vezes com gramíneas não ocorre do mesmo jeito, tá? Por alguma arquitetura da planta. Ela fica dependurada pelas patas traseiras e ficam dependuradas na parte superior e pela pata traseira. Você encontrou, você recorta isso aí com a tesoura e joga dentro de um copo e congela até você usar. Ou você pode pegar essa lagarta aqui de imediato, furar aqui perto da pata, como eu falei, e já colocar um pouquinho daquele líquido no microscópio, que você vai ver uma quantidade imensa de baculovírus. Por que eu falei para coletar separadamente? Porque você tem diferenças de isolados. Nós temos 50 isolados da falsa medideira aqui na Embrapa. Tem isolado que mata 100%, isolados. E o que acontece com esses 100%? Tem isolado que demora 5, 6 dias para matar 100%. Depois da infecção, no quinto dia ele começa, mata um tanto, no sexto dia, no sétimo dia, pós-infecção. Tem isolado que no sexto dia ele mata 98% e pronto. Então, para a indústria, o que interessa é isso, que dá um pico e encerra, porque você tem uma sala cheia de lagarta contaminada e você não quer que essa mortalidade seja paulatinamente atingida. Então, isso daí você tem que fazer caso a caso. Eu vi gente na Bahia pegando aquele tanto de lagarta, colocando liquidificador, batendo, aplicando, mas aí você pode ter uma média de mortalidade menor. Nós temos isolado que mata sempre 30%? Temos. Tem como aumentar? Você pode tentar, mas você vai trabalhar com aquele que mata 100%. Tá? E, de preferência, que dê pico na mortalidade, ou seja, facilita o trabalho quando a pessoa tem aí salas e mais salas de lagartas infectadas com baculovírus. Uma pergunta, né, que o pessoal sempre... Por que os bioinsumos deram certo agora? Aí eu, um dia, estava pensando isso, lá no começo, em 1983, 84, quando eu comecei a trabalhar com isso, você pegava trabalho de inimigo natural da lagarta do cartucho. Tinha um trabalho do Franco Lucchini, de 1970, um ou outro trabalho, poucos trabalhos. E aí a gente publicou um trabalho em 89, quando a gente coletou esse material e recolhemos os baculovírus. Então, no início, a gente tinha isolado, fazia trabalho, ia para o campo, tentava entender a dinâmica populacional da lagarta do cartucho, pegar esses isolados, começamos a montar coleções sem saber que ia ter essa aceitação. Na realidade, eu acho que o pessoal
achava que a gente era muito ilusionista, né, de tentar achar que você poderia fazer controle com produto biológico. E a gente partia para caracterização, tudo mais, até que veio o professor, o Dr. Flávio Moscardi, que em 1982, 79, 80, 82, ele teve um programa, o maior programa de baculovírus do Brasil, que é da lagarta da soja, aonde ele entregou uma formulação básica, mas uma formulação em pó, aonde mais de 2 milhões de hectares no Brasil passaram a usar o baculovírus da contra a anticárcia gematalis na soja. E aí ele deu a esperança, né, e conhecimento para a maioria das pessoas de como você poderia pegar esse material no início e ter um meio, produzir isso em escala piloto e formular, tá? Manter esse material, né, em tempo de prateleira, e aí você ter esse material viável do que você. E essas formulações são estratégicas para qualquer empresa. Ninguém te conta, ninguém te fala, né? E essa o que for. E hoje você tem o produto final. Esse produto final, você tem a escala comercial. Então, você tem um tempo de prateleira, formulação, você tem estabilidade, né? E a responsabilidade da empresa gera um bom produto. Tá? A gente tem empresa parceira, a gente pode repassar a formulação para a empresa parceira e ela desenvolve isso também com as pessoas que ela contrata, porque formulação, de um modo geral, tudo que você mexe na vida é formulação. Remédio, se você pegar, por exemplo, supermercado, tudo que você vê no supermercado é formulação. Que seja um noodles, que você coloca água quente e ele funciona e vira um macarrão ali dentro. Isso não tinha 15 anos atrás. Tá? Você tinha, por exemplo, caldo quinor em tempero em cubos. Hoje você tem líquido. O que é isso? Adaptação de formulações. Então, essas formulações não param de crescer para facilitar a vida do consumidor. Tá? Então, hoje o bioinsumo deu certo porque teve início, meio e fim. Hoje a gente consegue entregar um pacote que seja básico, com uma formulação que seja básica, para que a pessoa possa desenvolver isso em grande escala. Tá? Antigamente, realmente, em 1984, 85, 86, a gente não tinha, estava começando a tentar ter o meio, mas não tinha o fim, o produto final. Os bioprodutos, né, começaram a ser aceitos pelos produtores. Isso eu conversei com uma pessoa do MAPA, e o Coelho, e a gente chegou, quando eu falei isso, ele falou, e foi isso, foi em 2012, 2013, com a detecção da armígera no Brasil. Não estou dizendo que ela entrou em 2012, ela foi detectada em 2012, 2013. E isso daí, né, teve um prejuízo tremendo, e o pessoal teve que importar vários produtos, né? E aí parece que o pessoal percebeu que produto biológico também poderia fazer o controle. Então, o controle de qualidade, por exemplo, né, ele é específico para diferentes micro-organismos, como eu disse, vírus são diferentes de fungos, de bactérias, de inoculantes, e não são a mesma coisa. Lembrar que sempre, né, metarrísio, bovéria, tricoderma, BT, amilo, subtílis, é tudo diferente. E não tratar como igual. A gente tem que aprender a respeitar duas coisas: o organismo que você trabalha e o inseto que você trabalha. Tá? E quando a pessoa não respeita o inseto, você não consegue o controle adequado pela falta de posicionamento, e que aí você pode ter um problema no controle de qualidade. Biológicos e químicos, né? De um modo geral, o biológico em gestão é oral, exceto para fungo, tá? Pode ser oral, mas BT e baculovírus aí você vai ter. A lagarta tem que raspar a folha, tá? De um modo geral, eles podem ser misturados com químicos, e você pode misturar dois produtos aí.
Agora, o pessoal chega para a gente nas fazendas e pergunta tecer dentro do tanque se você mistura 7 produtos. Aí é muito difícil para a gente fazer. A gente faz teste de compatibilidade, mais 2 a 2. Baculovírus com herbicidas, BT com herbicidas, baculovírus com químicos, mais 1 a 1, tá? Então, a gente tem, no caso, ação de contato dos químicos, né? E essa compatibilidade, o que é uma grande vantagem. Agora, a pessoa também tem que ter uma certa consciência. Por exemplo, está armando chuva. Você vai fazer uma aplicação 3, 4 da tarde. Você não tem que misturar isso se você vai demorar mais 1 hora para chegar no campo. Aí começa a chover e fica esse material dentro do galpão 24 horas com chuva intensa. De preferência, evitar este contato, porque, querendo ou não, você vai ter uma formulação de um biológico e uma formulação de um químico, ou de 2 biológicos, por exemplo. Mas aí você tem que tomar cuidado, tá? Então eu peço, assim, que o biológico ele é uma ponta do iceberg para ajudar no manejo do meio ambiente, no controle mais saudável. É um presente que a natureza te dá, porque, por exemplo, tem 42 anos que a gente faz levantamento da lagarta do cartucho. Em média, você tem de 15 a 30% de parasitismo, sendo que a média geral fica em torno de 20, 25. Já teve casos de 50%, 55%, onde nós perdemos experimento, né? Então não teve como a gente avaliar, porque a maioria morreu com parasitoides. É um fato que acontece no campo, mas isso também você não pode acabar com isso, porque se a natureza te dá isso de presente, você tem que saber cultivar e tentar devolver isso daí. E o produto biológico está aí para isso. Mas ele tem que ter um controle de qualidade, ele tem que ter um posicionamento muito bem feito. O controle de qualidade, por exemplo, do produto comercial é de responsabilidade da empresa. Ele vai ter que retirar a amostra de cada lote produzido e avaliar. Igualzinho quando você pega um vinho que está avinagrado, você volta no supermercado, a pessoa quer saber qual que é o lote, mas você tem que ter um local apropriado para a estocagem dessas amostras, tá? Eu já fui no Mato Grosso, o cara lá da Sementes, negócio fantástico, imenso, não tinha algodão, estava a temperatura baixa, ele estava estocando químico e biológico. Claro que dura muito mais que o cara que eu já vi também chegar na caminhonete e deixar tudo no sol de 1 até 4 da tarde no sol do Mato Grosso de 38 graus. Aí a gente tem que ter um mínimo de consideração. Isso aí não, o biológico ele é um componente. Então a empresa ela se resguarda retirando amostras e podendo refazer testes de qualidade, muito bem etiquetados e armazenados. Agora, o empresário também que compra, né, o empresário rural, ele tem que ter o local de armazenamento, tá? Você não precisa colocar isso congelado. Mas se você pode colocar isso na sombra, num local ventilado, você não vai colocar isso no sol de 2 até 5 da tarde. Aí você detona qualquer produto, né? E a gente tem que tomar cuidado com a temperatura pelo seguinte, você não tem o pessoal tentou adaptar para produto biológico, teste de, acho que envelhecimento de sementes, né, que se aumenta a temperatura, e fala que envelhece o produto biológico. Isso não tem para produto biológico. Se você for na internet procurar trabalhos em PDF de envelhecer, colocar a temperatura 55 graus de um baculovírus de armazenamento, você acaba com o seu baculovírus. Você não tem envelhecimento. Isso não existe para produto biológico à base de vírus, fungos e bactérias. Pode existir para sementes. Então, você, 55 graus, 60 graus, você acaba com o seu produto que a gente já fez. Não duram 1 semana. Tá? Então, o pessoal tentou adaptar, porque envelhecimento e tal, isso não tem para produto biológico. Tá? Então, quem faz vai sempre acabar com o produto em 1 semana. Tá certo? Então, por isso que a gente tenta estocar esse material em locais mais arejados, né, mais ventilados, e, e o clima é uma prega-peças o tempo todo, né? Então, a gente nunca tem condição, a gente segue, prevê, mas tem hora que está muito quente, tem hora que fala que vai ser o inverno mais rigoroso que o ano passado, e a gente sabe que a maioria desses materiais de micro-organismos se conservam com frio.
tá? Então, para esses materiais, o local apropriado de estocagem é muito importante. Regra básica, né? Testar o produto biológico no laboratório, condições controladas, tá? Então, no laboratório, você tem que saber como é que você vai testar um metarrísio, um Bovéria, um BT, um amiro, o que que você vai testar, como que você vai ter a condição de testar. Eu recomendo testar no laboratório primeiro, que as condições são controladas, e você tem condição total de controle daquele bioensaio, com repetições de seus tratamentos. Se não matar no laboratório, não vai matar em campo. Não matou no laboratório, não mata em campo. Se matar no laboratório, ele tem que matar no campo. Se não matar, é porque a entrega não está sendo adequada. A gente teve esses problemas no início. Tá? Eu estou falando isso porque eu falava, mata no laboratório e não matava no campo. Aí tinha problema de vazão, do bico, do óleo mineral, manter o pH da cauda, a gente vai ver isso aí no futuro. São vários fatores. Então, lembra do seguinte, você está lá trabalhando numa empresa, você está lá trabalhando na Promip, tá? E aí você tem baculovírus que mata no laboratório 100% de atreia. Se você, no laboratório, se você fez, como que você vai aplicar isso? Porque a diatreia no milho, ela fica mais tempo na folha, você pode fazer aplicação na folha. Por exemplo, vamos supor que você tem milho do lado de cana, ela ocorre no milho também, a diatreia. Você faz uma aplicação usando o posicionamento correto, ela tem que matar. Se não matar, você tem que olhar a vazão, tamanho da gota, o bico, aí você tem uma infinidade de fatores. Agora, o que não mata no laboratório, aquela praga, você deixa estocado que pode matar outra praga, não aquela que você está testando. Tá? Então, por exemplo, BT é muito comum. A gente testava BT para Spodoptera frugiperda. Aí é meio desanimador porque ela não morre fácil. Você não mata a Spodoptera frugiperda tão fácil. Então, quando matava no laboratório, ela matava no campo porque a gente adequava, a gente já sabia. Mas quando não mata no laboratório, ela não matava no campo. Ela podia matar falsa medideira, ela podia matar eridânia, raquiplusenu, entendeu? Mas assim, para a mesma praga, ela tem que matar no laboratório primeiro, porque você tem controle total. Aí você tem que estudar como que está sendo aplicado e se a entrega do produto está de acordo. A gente já sofreu muito, são 42 anos, não é fácil, mas hoje em dia você tem vários trabalhos que às vezes te dão a dica de como que você resolve esse produto, esse problema, tá? Agora, problema, por exemplo, vazão. Eu falei, por exemplo, produto biológico de ação de ingestão, baculovírus, a gente recomenda 90, 100, 120 litros por hectare. Para quê? Para você conseguir molhar a folha e a lagarta se alimentar do baculovírus ali na folha do milho. Tá? Aí tem gente que fala, mas eu uso 40. Eu falo, mas você tem certeza que você está molhando a folha? Aí ele usa 40 litros lá no Mato Grosso ou lá na Bahia, aonde você tem, às vezes, uma umidade baixa, temperatura altíssima durante o dia. A gente vai ver. Então, você tem que ver se a entrega do produto está de acordo. A gente tem que ter consciência disso. E tem que respeitar, como eu falei, o organismo que você trabalha e a praga que você trabalha. Tá? Controle de qualidade. Vamos lá. A amostra do baculovírus deve estar bem conservada. Outra coisa também. Você está trabalhando no laboratório. Aí você vai lá avaliar uma amostra que está lá, um tubo Falcon de 40 ml que está lá congelado. Você vai testar aquela amostra, você tem que descongelar a amostra toda. E você tem que colocar num vórtex. Porque se você descongelar a amostra como é que fala? Se você descongelar a amostra pela metade, os baculovírus vêm para o centro do gelo. Então, você vai ter uma subcontagem daquele material que você tem, uma subamostragem. A concentração vai estar maior do que na realidade você está detectando. Então, você tem que descongelar a amostra toda. Outro fator, você está trabalhando com várias amostras. Tá? Aí você coloca uma gota de tuína ali no laboratório para você ter um dispersante para você trabalhar.
O que você colocou dispersante untuíno, não congele de novo. Se você congelar, forma grumos e você não consegue dissolver. Você vai descongelar, porém vai ficar imperfeito o seu teste, o seu próximo teste. Então, sempre descongelar a quantidade que você vai usar e usar um dispersante, o twin, naquilo que você for usar. Porque se você ou deixar na geladeira de um dia para o outro, aí você pode fazer. Geladeira, sim. Agora, se você congelar uma amostra com twin, você pode recuperar, mas você vai ter que passar pela lagarta. Você não pode fazer experimento do jeito que você quer, com concentrações diferentes, por exemplo. Você não perde a amostra de todo, mas você não pode sair fazendo experimento. A mesma coisa, você tentou descongelar, você está sem paciência. Aí você vai ter morte de lagarta, mas você não vai ter a concentração final do jeito que é real se você descongelar aquela pedra de gelo ali dentro daquele tubo, tá? Então, você vai realizar a, o, o bioensaio em laboratório com lagartas alvo sadias, provenientes de criação artificial e com idade apropriada. Se tiver alguém aqui que trabalha com BT, bacilos thuringienses, você tem que fazer com lagarta neonata ou, no máximo, um dia de idade. É quando ela está menor e o pH do intestino está mais alto. Se você quiser testar um baculovírus e ver se ele é ativo contra determinada lagarta, você também pode testar em lagartas neonatas ou de um dia de idade, porque ele também age de acordo com o pH intestinal. Então, quanto menor a lagarta, maior o pH, maior a dissolução daquela poliedrina, da proteína que está em volta dos virions ali, protegendo o DNA do baculovírus. Então, você pode testar com lagarta de um dia, 2 dias de idade? Pode. Mata, mata. Tá certo? A diferença crucial entre BT e baculovírus, que todo mundo fica se perguntando. O BT mata mais rapidamente lagartas até um dia de idade, 2 dias de idade. O teste tem que ser feito com lagarta neonata. E lagartas maiores, o BT já não consegue matar a contento. O baculovírus, ele mata lagartas pequenas, de um dia, 2 dias, mas ele pode matar lagartas de 0,7 milímetros, de 7 milímetros, quase 1 centímetro. Ele tem essa vantagem, demora um pouco mais para matar, mas pega lagartas maiores, tá certo? Então, tudo você tem vantagem e desvantagem na vida, tá? E uma delas agora, você tem que ter certeza que sua lagarta está sadia, a sua dieta está de acordo e você tem ela na idade apropriada, tá certo? Controle de qualidade. Continuando, a lagarta-alvo deve morrer com sintoma típico da doença. Esse é um problema sério. A pessoa alimenta a lagarta morreu, e ele acha que qualquer coisa ele tem que considerar como morta. Não. Você tem que saber o sintoma do baculovírus, que são aqueles que a gente viu as lagartas, e elas têm que morrer com aqueles sintomas. Morreu com contaminante, lagarta morreu preta, com fungo por cima, você descarta. Isso não conta como mortalidade. Num sistema de produção, você também não deve colocar essas lagartas no seu produto. Pode matar lá no campo? Pode matar mais. Alguma lagarta? Pode, mas você está diluindo o seu produto quando você pegar uma lâmina, porque o contaminante raramente vai ter pouco baculovírus. Então, não devem ser considerados esses contaminantes. Ele é agressivo e vai diluir o produto. E toma cuidado com o contaminante. Tem contaminante, você tem que descartar isso fora, tem que ter um método para separar, descartar e não deixar isso misturado com o seu produto. Se houver a possibilidade de realizar esses bioensaios usando folhas novas, por exemplo, baculovírus para lagarta do cartucho, você tem que ter folha de milho aí planta de milho com 10, 15 centímetros, batendo no máximo na sua canela. Por quê? Porque a folha está glabra, ela está lisa, ela não tem pelo. O pelo é um protetor natural. Quando você pega a folha velha, a lagarta não consegue, a mandíbula não consegue. Então, não é que você vai matar a lagarta. Ela não consegue se alimentar. Aonde que a lagarta do cartucho fica? No cartucho do milho. Por quê? Porque ali é considerado o palmito do milho, a parte macia. A umidade é maior, a temperatura é menor e ela se alimenta da parte macia. As folhas do cartucho não têm pelos. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso. Você não pode interferir na biologia natural do inseto. Então, quando você faz experimento com folha nova, sem pelo e previamente lavada,
tá? Você está tirando o efeito da dieta artificial, que pode influenciar um pouco na mortalidade, tá? Então, você vai usar lagarta com idade adequada. Como eu falei, o pH intestinal tem que ser baixo, tem que ser alto. pH intestinal baixo ou neutro, aí a lagarta ela se estabiliza. Isso aqui é só para vocês verem, né? É BT, isso aqui é BT, depois eu vou mostrar o baculovírus. A gente tem que ter microscopia adequada. No caso do BT, eu sei que tem gente que emite laudo aí que não tem microscopia adequada. Você vê claramente esporo e cristal dentro da mesma célula. Isso aqui aumenta de 1000 vezes, né? Você tem 100 lá no objetivo e você consegue essas fotos maravilhosas. O baculovírus a gente vai ver mais para o final, mas são fotos fantásticas, mas você tem que ter um microscópio adequado. Tem que investir? Tem que investir, tá? Então, controle de qualidade no campo, né? Avaliação no campo. A avaliação varia de organismo para organismo, se você faz teste com fungo, com outros tipos de bacilos. Então, vamos começar só com BT para tirar um pouco da dúvida, porque eu já vi muita gente, aí você fica meio sem graça. O BT, você não avalia a mortalidade em campo. Por quê? Porque a lagarta morre pequena, seca, cai no solo. Você não vê, você tem lagarta morta com fungo, você tem epizotia de lumúria, você tem bovéria, você tem tudo, né? Mas você não, baculovírus, mas você não tem lagartas mortas com BT, porque na realidade ela perde a água do organismo, ela morre muito seca, muito pequena, inclusive em laboratório. Você tem que ter paciência para se recuperando aquele BT que matou a lagarta, porque ela morre tão muito pequena, né? Então ela vai para o solo e você não vê, é pequena mesmo. Então tem gente que chega e me manda alguma coisa e fala, porque esse BT matou 80%. Eu não sei como que a pessoa avaliou, né? Então você avalia a recuperação das folhas centrais ou folhas novas de qualquer cultura. Esse é o modo de avaliação. Eu tenho um documento editado pela Embrapa que eu posso mandar, ele é disponibilizado, de posicionamento e avaliação. Só um caso interessante, né? O doutor Ricardo Polans, que é amigo pessoal, fica aí na Unesp, no Jaboticabal, e a gente nunca havia conversado como avaliava BT no campo. Um dia, acho que nós pegamos um do outro, como estava escrito isso, como estava descrito, e é impressionante a similaridade, que é pela recuperação da planta, você dá nota nas injúrias dos insetos, e você olha as 3 plantas mais novas, folíolos ou 3 folhas mais novas do cartucho da folha do milho, né? E aí você tem a recuperação. Mas a gente também tem que aprender a respeitar que, no caso de plantas tipo milho, que cresce verticalmente a cada semana, com sol, com irrigação, ela vai ter 7, 8 centímetros de planta não pulverizada. Então, a gente tem que verificar isso no campo e tentar fazer as pulverizações necessárias. Mas não se avalia BT mortalidade em campo. Tá? Avalia a recuperação de planta. O que você pode fazer é o seguinte, a gente faz. Você pulveriza BT, vai lá, dá nota, coleta algumas folhas, algumas plantas. Você tem lá 6 fileiras de 5 metros, que seja a sua parcela. Aí você coleta 24 horas, 48 horas, 72 horas pós-aplicação, você coleta folhas onde foram pulverizadas o BT, traz para o laboratório e tenta infectar a lagarta neonata para saber se a sua aplicação foi bem feita. Isso é diferente. Aí você vai ter um referencial de mortalidade do BT no campo. Mas você tem que trazer para o laboratório e ver a mortalidade na lagarta neonata que estava ali no seu laboratório. Tá? E quem fizer isso, a gente faz. Tá? Mas quando a gente faz, você tem que começar a coletar da testemunha, que é a água, da concentração menor para a concentração maior. Tá? Senão você vai contaminar, você vai ter 10-6 matando mais do que 10-8, se você começar inadvertidamente. Então, isso a gente faz a pulverização, coleta esse material e traz para o laboratório para ver a mortalidade do inseto com lagarta sadia de laboratório, para saber qual que foi a eficácia desse produto no campo. Tá? Então, o posicionamento, né, você tem que, lagarta do cartucho, final da tarde, porque ela tem hábito noturno, então ela vai raspar a folha ali. Tá? Se você tiver um produto que já tenha protetor contra a radiação ultravioleta, você pode aplicar isso
durante o dia. É o calcanhar de Aquiles de todas as formulações, a gente tem trabalhado com isso, tá? Mas não é fácil. O pH da calda tem que ficar entre 5 e 7, no mínimo 5, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, com o pH da água. Eu já tive no Peru, né, na KWS, lá tem problema de... O pH era 11, eu nunca vi pH de água 11. Você colocava a fita, aí você tinha que acidificar a água para poder fazer a aplicação de produto biológico. E a ação, lembrar, é por ingestão. Então, esse posicionamento é importante para esses agentes de controle biológico, quaisquer que sejam, que depende do inseto-alvo. É lepidóptero, é lagarta, é besouro, é percevejo, é pulgão. Então, depende do seu inseto-alvo, mas depende também da sua cultura. Porque você tem, por exemplo, lagarta armígera, atacando milho é de um jeito, atacando soja de outro, algodão é de outro. Você tem percevejo atacando, por exemplo, diversas culturas, inclusive olerícolas, né? Você tem atacando tomate, atacando laranja, atacando frutíferas. Tudo depende da cultura. E depende da região também. Se é Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Matopiba, o pessoal agora está falando na Central Mineira, né, que é daqui de Sete Lagoas até o norte de Minas, onde é que você tem uma vasta área, né, sendo cultivada, e já tem ali para noroeste de Minas, né, o Naí, você vive de pivô central, então você tem 3 cultivos anuais há mais de 35 anos. Então você tem que saber com o que você está trabalhando. Porque você vai chegar com determinada praga, mas para qual cultura? Tá? Então você tem que saber, e esse posicionamento é importante. Tá? Então, o controle de qualidade, a gente fazer a pulverização com a concentração indicada, e não errar a concentração de acordo com o que está no rótulo. Várias empresas usam o sistema de avaliação de químicos, né? É errado. A pessoa vai lá 7, 14, 21 dias após a aplicação, 21 dias com baculovírus, você não tem mais nada. Então, e cada biológico tem seu sistema de avaliação. Então, cabe às pessoas que são representantes técnicos aí estudarem, como a gente estuda, né? Estudo formulação até hoje, estudo método de avaliação para melhorar, porque você não quer que falhe o produto, ainda mais quando você tem um produto bom em laboratório. Você fala, isso aqui tem que funcionar no campo. Organismos difíceis de lidar, já tem muita gente assistindo, tudo que tem um ponto de entrada é difícil trabalhar com biológico. Tá? Você tem bicudo, você tem a broca do café, você tem larva minadora, percevejos, quaisquer que sejam. É difícil você ter uma molécula forte para quando ele começar a sugar essa molécula, o mate. Então você tem que fazer tratamentos para gerações futuras. Tipo assim, vamos acabar com tal praga, que seja um percevejo, um bicudo, uma broca do café, você vai fazer um controle maciço, biológico, na primeira geração, aí você vai diminuir 25% para a segunda geração e assim vai. Mas tudo que tem um ponto de entrada é muito difícil de você controlar biologicamente. Aí você tem que fazer associação, que já são os novos biológicos que estão vindo. Tá? Mas lembre-se, cada biológico tem seu sistema de avaliação. Outra coisa também é expressar a unidade corretamente. O que a gente recebe muito é não ter o microscópio adequado, como eu mostrei uma foto de BT, e não fazer a unidade adequada. Por exemplo, se você vai trabalhar com fungo, né, você vai ter esporos por ml ou esporos totais. Você vai trabalhar com baculovírus, você vai trabalhar com poliedros por ml ou total, depende do seu, se você está pegando por 1 litro, 2 litros, né? Agora, quando você coloca assim 3,2 vezes 10 a 11, isso aqui é esporos ou PIBs totais. E já teve gente que me falou, não, isso aqui é por ml. Eu falei, aí a gota vai ficar muito complicado. Se é por ml, quando você, eu acho que você tem, por exemplo, total, né? Por exemplo, você tem lá 3,2, 3 vezes 10 a 12 esporos totais. Quando você dilui isso para 100 litros d'água, que são 100 mil ml, né? Aí você vai cair para 10 a 7 por ml, que é o que você quer no campo. Então, a sua produção total. Então, a pessoa tem que expressar isso corretamente, ela tem que saber, dentro do laboratório, como é que ela está caracterizando esse material para que não haja erro. Mesmo a gente, quando pede algum
alguém para fazer um teste dentro do laboratório, a gente confere. E já aconteceu, por exemplo, da gente receber material, se a gente está na dúvida, 3 pessoas do laboratório fazem contagem, a gente anota separado e depois a gente confere, tá? Para evitar confusão, certo? Então, isso aqui é uma biofábrica, né? Material de baculovírus lá do Sorriso, né? Mato Grosso, do Instituto Mato Grossense de Algodão com a Condeagro, né? Então, são várias prédios, né? Onde você tem várias portas dessas aqui, e uma porta dessa, cada porta azul dessa tem essa capacidade para 2 milhões de insetos. Então, tudo é separado, até o horário de almoço desse pessoal. Porque quando você não quer, você contamina a matriz. Você não pode fazer isso. Tá? Aqui são outros corredores, né? Isso aqui é a biofábrica total. Você tem vários prédios, várias diferenças, né? Isso tem que ser feito, porque à medida que você aumenta a quantidade de lagarta que você tem, 500 quilos, 2 toneladas, 5 toneladas, você tem que ser restritivo no contato, limpeza, lavar a mão, esterilizar, né, o material, e isso daí é a sobrevivência da empresa. Só para vocês terem ideia do tamanho desses materiais, dessas biofábricas que a gente anda tendo e que o controle de qualidade tem que ser levado a sério. Formulação, né, é uma área estratégica para qualquer empresa. Aqui na Embrapa tem, né, uma pessoa que trabalha com a formulação, você pode usar material normalmente você usa da farmacopeia humana ou mesmo de alimentos, né? Ou mesmo material de supermercado que você consegue, e você tem essa formulação, né? Que essa daqui é pó, e aí você tem material que desde 2017, 2007, né? Que foi feito pelo Edmar, que está hoje aí na Promip, esse aqui foi feito por ele, num projeto grande que a gente teve. Você tem outros tipos de formulação em pó, formulação líquida, emulsões, né? Tanto para deter baculovírus e fungos. Né? Fungo eu acho mais fácil ser pó. Dizem que o produtor não gosta muito de pó porque ele pode, sei lá, na hora que você abre, ter um acidente aí e voar. Mas o líquido também a gente tem que tentar ter um líquido mais espesso, que não seja líquido como água ou álcool, se você esbarrar o pé ele cai, você perde, e nem tão denso quanto o mel, que você fica lá meia hora para tirar um pouco de mel da garrafa. Ele tem que ser uma densidade mais tranquila, tipo um shampoo aonde você pega ali mais, e nem sempre é fácil você atingir essa formulação. Aqui na Embrapa a gente tem toda cepa que vai para a empresa, que seja de baculovírus e ou BT, a gente coloca em tempo de prateleira com alguma formulação. Tá? Então a gente também faz experimentos de campo, tá certo? Isso aqui a gente faz com pulverizador costal, aonde a gente mantém a pressão constante, faz com barra de pulverizador. Essa foto eu tirei de propósito atrás para mostrar que você tem que formar um fio, uma névoa para você poder molhar a planta de milho. E essa planta aqui de milho é para mostrar que ela tem que ficar molhada. Você não pode dar chance da lagarta escolher lugar onde é que não esteja pulverizado com baculovírus. Tá certo? Então você tem que fazer uma pulverização bem feita, com uma cauda bem feita. Tudo que a gente viu para trás tem que ser bem feito para você ter o mesmo resultado que você teve no laboratório. Tá? Eu já passei por frustrações, no finalzinho a gente fala. Então, baculovírus, né, aumenta aí de 1000 vezes, né, com isso aí é o que a gente vê, essa coisa maravilhosa, que está sem contaminante. Então, vai ser de 1000 vezes, de 40 vezes, é bem menor do que isso, mas você vê, faz a contagem, né? Então, igual assim a gente viu o baculovírus, você tem que investir no microscópio bom, né? Isso aqui é o tamanho da planta de milho, né, para poder fazer controle da lagarta do cartucho. Isso aqui passou já uns 10 dias, o pessoal estava no experimento na Agroceres em Patos de Minas, onde a gente faz os experimentos, e no norte de Minas, né, a Embrapa tem uma área em Janaúba, no norte de Minas, mas aqui a gente vê a planta atacada, a gente vê o tamanho que ela está, e normalmente a gente começa controle, quando tem histórico de ataque de lagarta do cartucho em áreas quentes, né,
irrigadas ou que chovem, a gente começa a fazer o controle com 12, 13 dias pós-germinação. Tem gente que espera 20, aí já é tarde, a lagarta, você tem uma sobreposição de tamanhos de estágios larvais. E esse estágio larval não pode se sobrepor, porque a lagarta está ali, se ela vive com 15, 16, 17 dias como lagarta, ainda mais um tempo, céu azul assim, ela vai ficar 17 dias na planta no máximo, vai empupar, vai para o solo. E aí você vai ter outro ciclo. Então, você tem que pensar que, na dúvida, por exemplo, né, você tem um produtor aí que fez uma pulverização na segunda e continua achando lagarta, por exemplo, alguma coisa na sexta, aplica, porque de sexta para segunda é sexta, sábado, domingo, segunda, são 4 dias. Para um inseto que vive, no máximo, 17 dias, como lagarto, o ciclo dela vai mais de um mês. Mas como lagarta, 4 dias é muita coisa. Tá? É muita coisa para o período larval dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com é, esse posicionamento para não perder. Lagarta do cartucho, você não perde a primeira aplicação. Senão você está complicado. Você vai ter lagarta grande, pequena, ovo, mariposa voando. Aí é desesperador. Então, no caso do milho e da lagarta do cartucho, o jato deve ser dirigido. Fizemos uma adaptação dessa com 2 bicos, né? Então a gente consegue controlar bem. A controle de qualidade no campo. A gente faz a pulverização com a vazão, bico e produto adequado, que a gente tem adaptado. A pulverização sempre na parte da tarde, que ela tem um hábito noturno. Proceder à variação de nota das injúrias das folhas. E o que a gente faz? Com baculovírus, a gente vai no outro dia e coletamos lagartas e trazemos para o laboratório para serem observadas. Aí a gente coloca na dieta artificial, porque se ela alimentou durante a noite, ela já está contaminada. Tá? Então, você vai da menor concentração para a maior. Então, você vai para o campo coletar da menor concentração, 10 a 5, outro tratamento 10 a 6, outro 10 a 7, outro 10 a 8, por exemplo. Aí você coleta lagartas ali, você pega, corta folhas, você tem fileiras para isso, você corta a folha, traz para a sombra, pega as lagartas encontradas, coloca na dieta artificial, e aí no laboratório, você etiqueta tudo, escreve lá no copinho, e aí você vai avaliar isso no laboratório, a mortalidade. Representa bem, tá? Isso aqui foi um material que o Edmar fez quando ele estava aqui, na Embrapa Mirassol, representa muito bem, que tem o isolado 6, que é o que não rompe o tegumento da lagarta, o isolado 19, que rompe o tegumento da lagarta. E aqui a gente usou um químico. Então, quando você coleta esse material, a lagarta pode estar parasitada, é o real, é o que acontece na realidade. Então, você tem, por exemplo, foram coletadas aqui X lagartas, então você tem aqui de 65% até 85%, você tem 20% de parasitismo. Então, o que eu fiz para publicar esse trabalho? Né? Edmar, eu e a equipe toda. A gente pegou e fizemos 2 análises estatísticas. Umas dos baculovírus, que é esse verde petróleo, esse verde petróleo, e o outro simplesmente com os parasitoides. Porque quando você tem uma mortalidade maior, quando aumentamos a concentração, o parasitismo foi menor. Então, você vê aqui na testemunha, você tem aqui 10% até 50%, 55%. Ou seja, você tem 45% de parasitismo que a natureza está te dando de brinde de controle. É uma coisa impressionante. Então, você não pode desprezar isso aí, tratando isso como uma coisa desprezível. Não, é uma mortalidade altíssima com a testemunha. Só que a gente considerou aqui a deriva que matou menos de 10% pelo tratamento, que é o baculovírus. Isso aqui é o que acontece na natureza, e a gente teve que justificar isso no trabalho. Porque se você vai na natureza, ela tem lá parasitoides, predadores e tudo mais, e esse controle natural está ocorrendo. Você vai e coleta a sua amostragem. Isso aqui a gente coletou 48 horas após a pulverização. E a mortalidade é alta. Vocês podem ver que tem a mortalidade aqui que ela chega basicamente a 95% a quase 100%.
Então, o controle biológico funciona tanto com isolado 6, tanto com isolado 19. Esse aqui foi um dos experimentos que a gente fez, mas para mostrar que dá trabalho. Mas você tem que coletar e trazer isso para o laboratório. Aí você pode falar, a mortalidade com baculovírus foi 95%. Porque você coletou o material e trouxe, deu nota acompanhando a recuperação daquela injúria. Tá certo? Então, fatores controláveis durante a aplicação. Isso aqui é apenas para a gente partir para o final. A aplicação, né, inadequada de produto biológico pode ser devida a bico, vazão, você tem que respeitar a cultura e a praga, tá? Dependendo do hábito do inseto. Então, o ingrediente usado na formulação deve manter o produto estável, ativo e efetivo. Não adianta você ter um produto barato, mas que não mantém esse material seu viável por mais de um ano. O calcanhar de Aquiles para todos seriam radiação solar, raio ultravioleta, é o fator mais importante para a desativação de produto biológico. O ideal é a formulação com protetor contra ultravioleta, é o que a gente tem trabalhado. O pessoal testa contra ultravioleta A, B e C. Você tem que respeitar a arquitetura da planta, se é milho, né, se é, como eu falei, se você vai ter uma gramínea, você vai ter uma leguminosa. Feijão, soja, você vai ter uma aplicação, para milho você vai ter outro tipo de aplicação, tem que ser estudado, né? E aí você tem que respeitar essa arquitetura, tá certo? Porque não é a mesma coisa. Formulações e métodos de aplicação. A formulação deve manter a sobrevivência do patógeno e armazenado sem perder a eficácia, de preferência onde não há luz solar. Eu já falei, detalhei isso aqui para trás. Então, o sucesso de um biopesticida, né, depende de vários fatores não controláveis. Temperatura, umidade, luminosidade, pluviosidade. Aqui, a gente estava lá em Patos de Minas, experimento correndo bem, essa semana. Aqui, estiou, deu sol, Patos de Minas. Tempo tombou. Tem uma ventania que foi terrível, tá certo? Então, você praticamente teve um problema grave ali de tombamento. Então, essa pluviosidade tem pegado muita gente de calça na mão, né? O que você pode controlar é volume de calda, pureza, formulação, hora de aplicação, a época do ano, equipamento, pH da água, tudo. O que você não pode controlar é calor, luminosidade, pluviosidade, e a gente tem que ficar atento, tá? E isso acontece, tá? Resultados negativos podem ser devido a uma aplicação mal planejada, uso inadequado de equipamento, etc., etc. Velocidade do trator também, né? Volume de cauda. Então, a gente recomenda, né, evitar as horas mais quentes do dia. Aqui pode ser de 90 a 120, 150 litros por hectare, no caso de baculovírus, pode ser 100 litros, tá? Desde que você quebre essa gota e a umidade também não esteja muito baixa. Não esteja muito baixa, porque se a umidade estiver muito baixa, você pode evaporar esse material. O posicionamento depende do início do ataque em cada região, né? Se o início do ataque se dá 6 dias após a germinação, a aplicação do produto biológico deve ser posicionada neste momento. Por que eu coloquei isso daqui? Porque em 2023 teve uma onda de calor, né? E aqui em Sete Lagoas ficou 37 graus durante uns 10 dias. Isso não é normal. Então, tudo cresceu mais depressa, inclusive o nosso experimento. E eu tive que antecipar uma semana, em vez de 13 dias, a aplicação do produto foi feita com 6 a 7 dias pós-germinação, que a área era irrigada. E não nos arrependemos, porque o experimento não foi perdido. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Por exemplo, se alguém aqui trabalha com área irrigada, você tem que esperar seu turno de rega, você faz e faz a aplicação do produto. E não fazer a aplicação do produto e fazer o turno de rega, senão você vai lavar seu material da folha, como qualquer produto químico. Tá? Sempre usar espalhante adesivo que mantém o pH da cauda. Tem vários no mercado, vários. Você usa espalhante adesivo, né, um óleo mineral para químico, você tem que usar para biológico. Você vê a diferença na cauda. Como eu falei, a cauda entre 5 e 7 e não pode ser base. Então, aqui já estou encerrando. Né, o aparelho de aplicação pode ser o mesmo para o químico,
com quanto que você tenha uma gota adequada, vazão, bico adequado. Isso aqui é para mostrar que a primeira plantinha, se ela tiver com lagarta do cartucho, você tem que aplicar nessa idade. Muita gente reclama, mas não tem nem massa foliar, mas você pega essa planta, você coloca a pulverização cruzada e você vai atingir. Porque o pessoal faz isso com herbicida e não volta o bico para ser um jato dirigido, quando é trator. Agora, quando você pega a planta de baixo, que ela está muito alta, você pode fazer a aplicação, mas você tem que começar no tamanho da planta de cima, se você tem histórico de ataque da lagarta do cartucho. Então, o maior problema é jato dirigido para a lagarta do cartucho. Por quê? Porque o produto biológico, às vezes, não atinge o cartucho da planta. E ele tem que atingir. Agora, já aconteceu de a gente ter chuva a favor. Aplicamos o produto e garoou. Então, escorreu para dentro do cartucho. Aí é uma dádiva, aí é uma coisa fantástica, né? Agora, pouca alta velocidade do trator, já passei por isso. No Mato Grosso, eu atrás do trator, o cara a 30 quilômetros por hora, parecia carro de corrida. Eu falei, você não está molhando as plantas. Ele falou, estou. Eu falei, não está. Se químico não funcionou, porque tinha mariposa, ele perdeu a primeira aplicação. Tinha ovos, tinha lagarta pequena, grande. É terrível. Você sai do campo frustrado, sabendo que não vai funcionar. Velocidade a 30 quilômetros por hora é inviável. É inviável, não funciona. Então, você pode ter problema com resistência de químico, você entra com o seu biológico, você não vai ter contraindicação, mas o maior problema é se atingir, no caso da lagarta do cartucho, ela dentro do inseto ali dentro do cartucho. Obrigado, e isso daqui é um BT. Eu achei bonito e coloquei aqui no final. Tá? Depois eu vou mudar para baculovírus. Obrigado, Valicente. Muito obrigado pela sua palestra, pelo webinar, pelos esclarecimentos que nos colocou essa tarde, né? Valicente, queria até entrar, falar com o nosso público aí. Hoje nós estamos com mais de 100 pessoas aqui, muitos tentaram entrar. Eu acho que o nosso link ele acabou suportando um pouco mais de 100 pessoas, mas dizer para vocês que, pessoal, que vocês que nos acompanharam aí, nós vamos disponibilizar o link para acesso da fala do Dr. Valicente para todos, tá? Aqueles que não puderam participar conosco e se inscreveram aqui no nosso webinar, muito obrigado, mas nós vamos distribuir esse link para aqueles inscritos e todos vão poder ter acesso aí à fala do Dr. Valicente. Valicente, nós temos mais ou menos uns 10, 15 minutos para falar e tirar as dúvidas. Recebemos algumas dúvidas aqui no chat e também recebemos via WhatsApp. Então, eu vou colocar algumas das dúvidas aqui. Se porventura não conseguimos responder agora, pessoal, depois, e eu já tinha combinado isso com o Valicente, né? Depois o Valicente ele até se disponibilizou aí a responder alguns questionamentos, né, que não puderem ser respondidos agora por ele. Bom, eu vou começar com um aqui que está no chat, olha, bem na minha frente aqui. Qual o tempo médio de permanência do baculovírus no ambiente em condições de campo, Valicente? Acho que você falou, é uma pergunta do Breno Araújo, se você puder retomar aí. Qual o tempo médio de permanência do vírus, do baculovírus em ambiente? A gente já fez testes, né, em vasos, né? Quando você tem sol a pino, com uma semana ele começa a decair e na outra semana, 15 dias, ele está... Se você tiver sol, 15 dias. Aí você tem um veranico, temperatura alta, etc, etc. E já aconteceu da gente ter... Aí você pode ter um tempo nublado, abafadão, aquele tipo assim de 15 dias com ele agindo naturalmente e matando. Mas a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, a temperatura alta durante o dia, todos os dias. Esse é um problema sério. Aí você vai 10 dias no máximo. Tá, perfeito. Olha, tem uma pergunta do Ronaldo Fernandes aqui, interessante, Valicente, você colocou aqui já, você falou bastante sobre vazão, né? Falou em torno de 90, 100 litros, a importância da vazão. Ele pergunta o seguinte, no avião a vazão é de 10 a 12, então não pode ser feito. Essa é a pergunta, já perguntando e... Pode, eu acho assim, toda vez que eu fui fazer com avião, deu um problema. Entendeu? Então eu nunca conseguia fazer com avião. Eu me lembro que depois eu estou olhando aqui, eu quero responder depois o Ronaldo, deve ser Fernandes. Isso, exatamente. É o próximo. É isso, é isso. Vamos lá. Então tá, do avião a gente tem que testar.
Eu não tenho. Eu sei que o Dr. Flávio Moscati, na época, fez no Mato Grosso, usando lá, na época era 40 litros por hectare, só que estava muito seco, o avião passou muito alto, então não controlou porque ela evaporou. A gota estava muito fina, evaporou antes de chegar na folha. Uhum. Agora, pode ser testado, a gente pode fazer, eu não sei quem é a pessoa, pode entrar em contato comigo, a gente pode fazer, podemos fazer experimentos com avião, tá Uhum. certo? E a questão de, como é que fala? Questão de testar. Eu não tenho essa experiência, porque, sinceramente, toda vez aconteceu alguma coisa, eu não consegui testar com aviação. Tá bom. Perfeito. Olha, tem mais uma aqui que você falou, do Ronaldo mesmo, né? Doutor Fernando, na sua experiência, como o pH da superfície foliar do algodão influencia a eficiência do baculovírus no manejo de Spodoptera? Essa é a pergunta dele. Existe algum impacto relevante na persistência ou na infecção do vírus? Existe. Isso aí são trabalhos dos anos 80. Eu tenho essas cópias, se ele precisar, ele entra em contato, eu mando para ele. E o pessoal provou que o orvalho ali na folha do algodão, quando fazia a pulverização, aquele orvalho, ele é básico. Então, isso aí começava a desativar, quebrava a poliedrina e os virions ficavam expostos. Então, a mortalidade era um pouco menor. O que eu recomendo? Que eu fiz teste. Como eu falei lá, tem é, óleo mineral que mantém o pH da cauda. Então, usar estes óleos minerais ou espalhantes adesivos que mantenham o pH da cauda e você não vai ter problema com a folha do algodão. Por quê? Porque eu já fiz em laboratório. Pegando e misturando e passando em folha de algodão e deixando mesmo fazendo em vaso. Então, vocês não têm problema com de mortalidade, de decrescer a mortalidade usando um óleo mineral que mantém o pH. Isso aí você tem vários no mercado. Tá? Perfeito. Deixa eu já aproveitar, você falou dos poliedros, veio uma pergunta aqui, mas essa veio pelo WhatsApp. Se não houvesse os poliedros, somente vírus e capsídeos livres, quanto tempo essas estruturas se manteriam viáveis no campo? Oca. Isso Ah, aí é um problema sério, porque eu estava num projeto junto com o pessoal do Senagem e da USP para fermentação de baculovírus, e não tem. uhum, uhum, Você tem meios de culturas diferenciados e uhum, com aminoácidos essenciais, L-cisteína e tal, fica muito caro. Então, tem um grupo na Austrália que trabalha com fermentação de baculovírus, e uhum. aí ele consegue no máximo 50 litros. Porém, vários vêm com má formação. Tá. Poli, os capsídeos expostos e tudo mais, e eles não são infectivos. Então, assim, pelo modo de ação, ela tem que ingerir, tudo acontece no intestino médio, onde você vai ter proteases específicas que quebram a poliedrina, e Uhum. você tem a injeção. Aí depois você tem esse material grudando na parede celular, né? E etc, etc, etc. Você vai ter 2 ciclos de reprodução, mas no meio ambiente com UV é pouco. Seria fantástico, né? A gente ter esse material, porque você poderia ter insetos mais simples, né? Onde você pudesse ter, tipo assim, reprodução do inseto sem é, precisar do modo de ação, De do ação. jeito que você faz Uhum. aí na Promim. É Mas, a necessidade de lagartas, né? Necessidade de lagartas para poder multiplicar. Olha, isso também, eu acho que está conectado com uma pergunta aqui, né? Essa questão da mistura dos químicos com os biológicos, com o baculovírus. Tem várias perguntas com vários produtos aqui, ó. Aqui mesmo nós estamos vendo Wesley, né? Henrique coloca um dos produtos aí, terbutilazina, né? aí eu Eu tenho tô que olhar longe, no. eu tô longe aqui da tela. Então, assim, existem vários produtos. Você acha que, então, essa questão da compatibilidade, possibilidade de aplicar o baculovírus com produtos químicos está relacionado, então, à presença desses poliedros e à proteção dos vírus? Sim, É tem a isso? proteção. É. É isso. Agora, com E relação a produto químico, entra em contato comigo que eu tenho tabela, eu não sei de cabeça, eu não trabalho com química, eu sou muito ruim. Eu tenho lá as listas, né? Inclusive, assim, do que a maioria é compatível, a gente não tem sim. compatibilidade, porque alguém pergunta aqui, só um segundo, qual que é Uhum. melhor, o que diferencia na prática o isolado 6 e o 19, é rompimento e Isso. tegumento, tá? Aham. Qual melhor? Os dois. O 6 demora um pouquinho mais para matar, o 19 mata mais frontalmente, o fenótipo dele é dominante, mas o outro tem um pouco de facilidade na coleta dentro do... Essa coisa do melhor, eu gosto dos dois. Sempre de Uhum. juntar BT e baculovírus, dois É isso. isolados de baculovírus e tal, eu pegaria os dois, tá? É. E Uhum.
Ô, Valicente, é interessante isso, né? Até pegar aquele slide seu que você coloca o complemento dos macrobiológicos, né, dos parasitoides com o baculovírus, né? Uma das perguntas que nós recebemos aqui foi exatamente essa, né? Algumas perguntas colocam o seguinte: olha, eu uso BT, vou usar baculovírus. Até a pergunta veio assim: eu vou perder dinheiro se eu utilizar baculovírus e BT? Eu estou fazendo alguma besteira no campo? Essa é a pergunta. Não. O Ronaldo pergunta de novo, né, se os 6 têm ação mais rápida em teste de bancada. Por quê? Não tem. Ele tem ação um pouquinho mais lenta. O que você pode fazer é ajustar a temperatura de incubação e fazer igualar. O isolado 19 mata mais rápido um pouco, Uhum. tá? Isso quando você tem condições iguais. Então, eu posso Ronaldo, entra em contato, eu te mando esses trabalhos e aí você vê direitinho, tá? Tá. Valicente, tem Agora, uma só interessante. uma coisa, Vamos lá. Marcelo. Uhum, por Quando você favor. usa BT e baculovírus junto, Aham. você tem vantagens. Esse experimento de Patos de Minas na Grosseres, e mesmo no norte Uhum. de Minas, a Uhum. gente tem BT, tem baculovírus, BT mais baculovírus, tá? Uhum. Isso daí você tem uma vantagem. O BT e baculovírus pegam lagartas bem pequenas e matam. Uhum. E o baculovírus pegam lagartas de até quase 1 centímetro e matam. Então, aquilo que porventura escapou ali ou veio de uma outra infestação e está ali na planta, o baculovírus consegue matar. Então, assim, essa coisa Uhum. do melhor depende também do seu posicionamento. Você está jogando dinheiro fora? Não. Porque os dois são compatíveis com transgênicos, não com tudo. Tá? É. Então, Ó, olha que interessante, o Fernando Souza aqui, ele faz uma pergunta interessante aqui, ele fala, ó, uma pergunta, em uma área com infestação de lagartas, aí você vai ter Spodoptera, Helicoverpa, etc., com mix de lagarta, qual seria ideal para trabalhar BT e vírus? Qual o posicionamento nessa situação? Acho que vem aí a especificidade do vírus, né, Valicente? tá. Deixa eu te falar, Fernando Souza, né? O que eu Isso. quero te falar, se você tem uma mistura de lagarta, você tem que pegar qual cultura que você está trabalhando. Se você pegar, por exemplo, algodão, onde você tem Spodoptera e Helicoverpa, você vai fazer o posicionamento pela praga principal ali daquela cultura. Nesse caso, o milho é mais tranquilo. A principal Uhum. delas, tirando a cigarrinha, você tem Spodoptera. Então, você já sabe o posicionamento. No caso de algodão, você vai fazer pela principal que aparece primeiro, que aí também você pode colocar Chrysodeixis includens, que Aham. ela sai comendo folha de algodão normalmente, né? Então, qual mix seria ideal? BT e vírus, os dois você pode usar. Você tem material disponibilizado no mercado, eu também posso te passar, podem entrar em contato pelo e-mail, você tem vários produtos, né, no mercado que a gente forneceu isolados e o pessoal produz e está no mercado apenas produtos biológicos, né? O Sim. baculovírus tem contaminação cruzada? Tem sim, igualzinho fungo, tá? Tá. Para a mesma espécie. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, tá? Ele fala sobre resistência. Olha, nós estamos vivendo um momento em que a lagarta do cartucho do milho, nós temos populações resistentes a químicos, a BTs. Existe algum caso de resistência para baculovírus, no caso de Spodoptera? Não, resistência não. Ainda não. Normalmente esses produtos não são, tem um preço normal de mercado, então ninguém sai aplicando superdose ou subdose. Aí é uma Perfeito. consequência que você tem que ver com relação ao, por exemplo, o médico você está com uma dor de garganta inflamada, mesmo ele está assim, febre, no grau. Aí o médico te fala, você vai tomar antibiótico 7 dias. Você tem coragem de tomar antibiótico 3 dias e parar? Eu não tenho. É, é. Eu sou disciplinado, eu tomo 7 dias porque você não quer que aquilo volte. A mesma coisa, se você seguir o que está aí, nem super, nem subdose, aí você não tem problema, não tem histórico de resistência para baculovírus. Aqui a Tá. pessoa está, você vai passar o contato, eu vou te Sim, passar aqui o por e-mail, contato, né? Nós passamos. Ah, ótimo, deixar aqui, né? vou passar Perfeito. aqui no. O Alicente, enquanto você Agora vai aviso, colocando. É, eu vou responder à medida que eu tiver tempo, porque perfeito. o Porque bicho tem está muita pegando. gente aqui, tem muitas dúvidas. Não, mas não é. Sabe por que que eu estou falando? Porque eu estou emplacando uns 7 projetos e tal, e tem hora que eu não estou tendo muito tempo. Então, Sim, a gente atende à medida que, né, que dá. Tá joia? perfeito. Obrigado, Valicente, obrigado pela sua disponibilidade. Olha,
16h32. Nós temos um tempinho ainda para as Pode, perguntas? pode falar, pode falar, Tá, pode. então tem uma aqui, ó, sobre formulação, ó. Sobre as formulações do baculovírus. As formulações sólidas, como a pó molhável, que não precisam ser armazenadas em baixa temperatura e têm longo tempo de prateleira. Ao que se deve esta alta estabilidade? Existem outras vantagens em relação às formulações líquidas? Você tem, por exemplo, aí depende de cada. Porque, por exemplo, o baculovírus em pó, ele é mais tranquilo que quando você coloca, você retira a água. Tudo que você retira água na sua vida, tudo que você retira água, você tem maior durabilidade. Então, por exemplo, você pega um queijo curado, você vai ralar e fazer pão de queijo. A chance dele perder é muito menor, quanto mais curado ele for, é muito menor do que um queijo frescal, que está cheio de água ali. Então, a mesma coisa, você tem uma formulação em pó, onde você retira a quantidade de. Você seca esse produto com inerte, que pode ser caulim, pode ser zeólite, você tem 1000 coisas que você pode secar. Quando você seca aquele produto e você retira o excesso de água, né, aí você tem uma garantia maior, de maior durabilidade, do que aquele produto que é conservado em água, que a formulação é líquida. Porque a Uhum. formulação líquida, você tem que ter uma estabilidade, você tem que ter uma estabilidade muito maior para você não ter contaminante. A pó, nesse caso, é mais fácil? É aquilo que eu falei, a gente tenta desenvolver de tudo, porque falaram, o produtor não gosta de pó, porque quando abre, o vento bate e tal, mas eu acho que com líquido também é a mesma coisa. Tá? Mas ele tem, você pode colocar ele em temperatura ambiente, ambiente ventilado, né? Você pode colocar ele com papel alumínio, em vácuo, então você vai ter uma durabilidade muito maior, né, em temperatura ambiente, sim. Ô, Valicente, eu tenho mais uma pergunta aqui, depois nós vamos encaminhar as perguntas para você antes que o Zoom encerre a transmissão aqui, né? Espera aí, tem uma É, pergunta do Ronaldo Fernandes, vamos, pode fazer, tá? pode Que ele falou ser. assim: na minha, o pessoal que vende isolado 6 tem feito teste de bancada, mostrando que o Certo. isolado 6 tem maior ação do que o 19, alegando que o isolado 19 não tem ação. Papo furado. O isolado 19 tem ação e excelente. Isso aí não existe. No teste de bancada, primeiro, como é que é o teste de bancada? Se você puder me informar, que não existe o teste. Teste de bancada, assim, é imediato, como é que faz? Porque o que você tem que fazer é pegar o produto, vou te dar uma ideia. Primeiro que isso aí tem que ser. Eu não sei o que é teste de bancada. O que a gente fala com teste de bancada, eu vou te falar. Você não faz teste de bancada imediato, Ronaldo. O que a gente faz é o seguinte: eu pego uma amostra, por exemplo, de qualquer empresa, que o Marcelo me mande lá. Aí eu pego 1 grama de Lu para 10 ml de água, misturo bem, aí coloco, faço diluição seriada, faço a contagem, e aí eu faço um teste de mortalidade com lagarta do laboratório, como eu falei, tudo aí para trás, sadia, e espero 5, 6, 7 dias. Teste de bancada, assim que você faz, isso não existe para isso. Ou seja, você faz num ambiente controlado, você faz com técnica, com especialistas, né? Eu acho que esse é o ponto aqui do Ronaldo, né? Eu não sei como é que é esse teste de bancada, se você puder explicar, porque existe, porque o teste de bancada que a gente faz em laboratório é uma semana. Sim. Não tem como fazer menos. Por exemplo, já aconteceu de eu pegar BT líquido de uma empresa. Então, eu peguei concentrado, eu peguei aquilo, coloquei em 10 ml de água, diluí, contei, faço o teste. Aí a mortalidade pode me dar o resultado em 4 dias, porque a lagarta é menor, ela morre mais depressa um pouco. Mas você demora. Na bancada isso é da revenda, isso não existe. Mano. Olha, Valicente, a Rúbia, que está com o link lá do Ronaldo Fernando, tem duas pessoas. Ela disse que tem o protocolo, que eles fizeram esse teste de bancada e posso te enviar. Isso seria muito bom, né, Valicente? Pode me mandar, porque isso não existe. Bancada, uai, É, isso é inovação. é, Eu nunca vi. isso é uma inovação. Muito bom. Isso é Ô, muito. Valicente, ó, Porque no por favor. caso da. Vai, fala. Não, que Porque tem tem uma uma. pessoa que está me perguntando o tempo todo da folha É, do algodão, é porque você tem isso, que usar. pode falar, pode falar. Não, é porque é só usar um espalhante que mantém o pH. A folha do algodão pode alterar o pH pelo orvalho.
Então, quando ela mastiga, a gente não sabe o que acontece. Então, você usa uma coisa, um espalhante que mantém o pH. Você encontra isso no mercado. Muito Agora eu bem. estou curioso para ver Esse teste. qual. Valicente, tem uma última perguntinha ali que nós vamos cair. Onde é possível encontrar informação de qual isolado um produto comercial contém, Uai, né? Acho que essa é a dúvida. você tem na bula, ué, não tem? É. Não, Normalmente na bula do produto você tem, não tem? não tem. O Ministério da Agricultura ele ainda não exige essa questão, mas as empresas aí elas têm que informar o seu isolado, né? Isso não tem na bula, mas as empresas têm que informar. Tem que Esse é um informar. Se você ponto. for no AgroLink e pegar por E produto, acho que você vai encontrar na vai bula. encontrar. Muito bom. Tá, lá fala o que é. Até eu olho, porque eu quero saber, por exemplo, de onde veio determinado tipo de isolado, entendeu? Isolado. E eu vou esperar do Ronaldo Fernandes essa coisa do protocolo de bancada. É ele e ele tem uma menina, né? Tá, Porque eu não sei protocolo de bancada para A BT. Rúbia Bonapaz. É. Valicente, vou agradecer muito a sua participação aqui conosco. Nós temos muitas perguntas, eu vou te encaminhar e depois nós vamos respondendo para todos. A sua colaboração é sempre muito importante para todos nós do setor de biológicos, porque é um setor que cresce, mas ele precisa ser bem direcionado no campo. Essa é a nossa maior preocupação. Confundimos a cabeça do produtor, confundimos as revendas e o nosso trabalho é muito mais esclarecer do que confundir. Então, eu considero que a sua palestra hoje à tarde para todos nós foi muito esclarecedora, contribuiu de maneira muito efetiva. Agradeço imensamente que você compartilhou a sua experiência de anos conosco, de 40 anos, mais do que 40 anos, né? Eu agradeço você. Eu agradeço a oportunidade, mas eu só queria deixar um ponto para todo mundo. Por favor. Assim, eu mostrei como que se faz, como que a gente tenta fazer até hoje, mas tem uma frustração muito grande atrás de tudo, porque tem hora que, por exemplo, eu não faço mais experimento em área comercial, porque aí a pessoa não quer perder, ela aplica veneno, ela faz isso, faz aquilo, ela mistura, a velocidade do trator é alterada. A gente tem frustração, muita frustração. Então, tudo que eu coloquei aqui é para tentar evitar essa frustração, porque a gente tem. Tá? Então, o tempo todo a gente pensa, por exemplo, como eu falei, como que a gente faz a avaliação? Alguém me perguntou do boletim da Embrapa. Eu acho que não é o número que a pessoa colocou, me manda pelo e-mail que eu te mando o boletim. Agora, o que a gente faz para tentar dar um alento naquilo que a gente faz é sempre tentar melhorar. Um dia a gente estava discutindo no laboratório, só para encerrar. Por exemplo, aí eu falei, mas como é que a gente pode tentar ver a mortalidade, se tem alguém que fala de mortalidade de BT? Aí a gente chegou à conclusão, então vamos coletar as folhas da menor concentração para a maior, trazer para o laboratório e testar com uma lagarta sadia. Deu certo. Aí você tem um indicativo se foi bem pulverizado ou não e uma ideia da mortalidade. Tá? Agora, isso foi com o tempo. Agora, tem gente que me manda lagarta grande, vermelha, amarela, e fala, essa foi isso aqui, apliquei BT. Aquilo ali não é BT. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tem prazer, pode mostrar, tem na internet a sintomatologia, mas atrás de tudo que eu coloquei aqui, eu tentei passar o melhor daquilo que a gente tenta fazer. Teve muita frustração, mas muita, até chegar nesse ponto. Muito bom. Nós precisamos ainda de protocolos mais bem estruturados, laboratórios capacitados, né? E eu acho que esse é um ponto, né, Valicente? Capacitação de laboratórios. Bom, muitíssimo obrigado novamente pela sua participação, colaboração e sempre disponibilidade para nos atender aqui. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco desse webinar especialíssimo nessa segunda-feira, início de semana aqui. Desejar a todos um excelente trabalho no campo. Contem sempre conosco. E o link da apresentação vai ser disponibilizado para todos aqueles que se inscreveram. Infelizmente, nem todos puderam participar. Aqueles que não puderam participar vão receber também o link para que possam aí ter esse material e conteúdo aí que foi apresentado de forma exclusiva e só para convidados aqui pelo nosso, pelo Dr. Fernando Valicente. Muitíssimo obrigado a todos, obrigado novamente, Fernando, e vamos em frente. Um grande abraço a todos e até a próxima.